resultado e as perspectivas. Então, eu passo a palavra para o Clodoir e em seguida para o José Leone. Clodoir, por favor. Bom dia a todos. Bom, eu vou ficar com vocês aqui, fazendo perguntas. Vocês podem mandar perguntas aí, questões, nós vamos respondendo aqui, conforme no final nós respondemos. Esperamos terminar a apresentação do José e aí nós começamos a responder as perguntas que forem feitas, tá? José, bom dia, tudo bom? Bom dia, eu agradeço a Souza Barros pela oportunidade. Obrigado, Clodoir. Obrigado, Ricardo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Perfeito. Então, eu agradeço. Eu sou José Leone, gerente de relações com investidores da Senior Solution, e vou falar um pouquinho sobre o resultado que a gente divulgou essa semana. Bom, eu começo a apresentação pelo slide de número 3. Eu gostaria de destacar os recordes que obtivemos nesse segundo trimestre de 2014, tanto de receita quanto de EBITDA. Então, tivemos um recorde de 17,7 milhões de reais, crescimento de 52% em relação ao mesmo período do ano anterior. Todas as unidades de negócio cresceram, lembrando que a gente opera em 4 unidades de negócio: software, serviços, outsourcing e consultoria, que eu vou detalhar mais à frente. Nosso número de clientes também aumentou em 7,5% e o ticket médio aumentou em mais de 40%. Tá? Com isso, esse é o 5º trimestre consecutivo de crescimento da receita líquida da companhia. Se você considerar o valor obtido no primeiro trimestre do ano passado, dá um crescimento superior a 80%. Voltando para o trimestre, o crescimento orgânico, ou seja, sem considerar a última aquisição feita no ano passado, foi de 32%. É um excelente número, que mostra que a gente cresce tanto organicamente quanto por aquisições. Considerando agora o gráfico da direita, a receita líquida foi de 13,4 milhões de reais, crescimento de 47%, sendo que as receitas recorrentes a gente considera as unidades de software e de outsourcing. Com isso, elas representaram 75,4% do total do 2T14. Bom, passando para o próximo slide de número 4, destacamos aqui recorde de lucro bruto. Então, nosso lucro bruto atingiu o recorde de 6,7 milhões de reais, por conta do crescimento de todas as unidades de negócios. A margem bruta foi de 37,6%, também apresentou uma evolução em pontos percentuais, de quase 1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque aqui de despesas é que conseguimos capturar sinergias e as despesas foram reduzidas com o percentual da receita líquida pelo 4º trimestre consecutivo, refletindo os ganhos de escala e a eficiência operacional obtida ao longo desse ano. EBITDA também foi recorde. Tivemos o EBITDA de 2,6 milhões de reais, aumento de 126,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, e também tivemos expansão da margem EBITDA para 14,5%, ou 4,8 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior, que é o maior valor de margem EBITDA desde a nossa oferta pública inicial. Bom, passando agora para as unidades de negócio, a primeira unidade de software, que trata de licenciamento, suporte e manutenção, é uma mensalidade que a gente cobra dos nossos clientes. A receita líquida também foi recorde da unidade de software, 8,3 milhões de reais, crescimento de 55,6%, impulsionado por 2 fatores: aumento do ticket médio das operações de São Paulo e também crescimento relacionado à consolidação da operação do Rio de Janeiro, que veio com a aquisição da Drive no ano passado. Além disso, a receita da operação de São Paulo cresceu 53,1%, ela representou 53,1% do total da unidade de software, 4,4 milhões de reais, e aumentou 6,2% em relação ao segundo tri do ano passado. No Rio de Janeiro, que é 47% do total de software, foi 3,9 milhões de reais e expansão de 228,5%. Esse número reflete os 3 meses agora, em 2014, e apenas 1 mês da operação do Rio de Janeiro no ano passado, no segundo T13. Bom, o lucro bruto também foi recorde, atingiu 4
2,3 milhões de reais, crescimento de 58%, com uma leve expansão de margem, resultado da captura de sinergias justamente na operação do Rio de Janeiro. Bom, passando para a próxima unidade de negócio, unidade de serviços, agora eu estou no slide 6. Também tivemos crescimento de 74,2%, foi um crescimento bastante forte relacionado ao aumento da demanda por esses serviços. Tá? E o número de clientes da unidade também saltou de 14 para 22, refletindo no esforço de diversificação da receita com esses novos projetos relacionados aos serviços que a gente presta. Então aqui a gente tem duas classificações, serviços associados ao software, que a gente teve expansão em um dos principais clientes, ele cresceu bem, e também os serviços não associados também apresentou um forte crescimento relacionado ao sistema de cash management de um dos nossos clientes, expansão das operações de uma importante seguradora brasileira e continuidade dos negócios de uma grande financeira que já foi mostrado no release do trimestre anterior. Com isso, o lucro bruto da unidade de serviços foi de R$ 929 mil, com a margem bruta de 33,2% dentro do nível de lucratividade histórica dessa unidade. Passando para a unidade de outsourcing, slide 7 agora, a receita líquida também cresceu forte, 2 dígitos, 35,6%, decorrente da adição de novos clientes, foram 3 novos clientes em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma forte expansão de 21,6% no ticket médio desses clientes. O número de profissionais agora no gráfico central também aumentou, atingiu um novo recorde, a média de 117 profissionais, que mostra os esforços de crescimento dessa unidade de negócio. E com isso o lucro bruto, que é o gráfico da direita, atingiu R$ 849 mil, com margem bruta de 16,8%. Essa margem foi inferior à do segundo TRI do ano passado, por conta da demora na conclusão das negociações sindicais relativas ao dissídio da categoria. Com isso, a margem foi impactada por causa de aumento de custos nessa unidade. Bom, a última unidade de negócio, a unidade de consultoria, agora no slide 8, teve crescimento da receita líquida de 55,7%, atingiu 1,5 milhão de reais, por conta da adição de clientes e também por conta da resolução do Banco Central 4282, que torna reguladas as entidades de meio de pagamento, tanto que se vocês olharem no gráfico central, ela foi responsável por 56% da receita líquida da unidade de consultoria, ou R$ 877 mil. Com isso, os 19 projetos relacionados a essa resolução do Banco Central trouxeram uma receita de 2,5 milhões, dos quais mais de 900 mil ainda não foram reconhecidos como receita. Tá, eles começaram a entrar como receita no quarto trimestre do ano anterior. Lucro bruto de consultoria, o gráfico da direita, R$ 610 mil, margem bruta de 39,1%, dentro também do nível histórico de lucratividade dessa unidade de negócio. Bom, falando um pouco agora de mercado de capitais, a gente tem um programa de recompra em aberto, por conta do encerramento do primeiro programa, no meio do ano de 2014. A gente recomprou no primeiro programa que foi finalizado 2,7% do capital social da companhia. E o segundo programa, em aberto, ele é maior que o primeiro programa que foi concluído. E a gente já recomprou mais praticamente 1% do capital da companhia. Certo? E 13,8% da quantidade máxima desse programa. Com isso, por conta do programa de recompra, o nosso lucro por ação ele passa de 30 centavos por ação para 31 centavos por ação por conta dessa recompra que diminui as ações em circulação. Bom, agora eu gostaria de fazer as considerações finais. A companhia apresentou novos recordes. Foi o 5º trimestre consecutivo de crescimento da receita líquida. Conseguimos reduzir despesas em relação à receita. EBITDA também foi recorde, de 2,5 milhões, com margem muito boa de 14,5%. O lucro líquido também expandiu, praticamente dobrou. O lucro líquido ficou em 3,5 milhões de reais. E com isso, a gente tem muita confiança nos resultados desse ano, sendo que as receitas recorrentes, que são das unidades de software outsourcing, representaram este ano 76% do total,
e uma alta proporção das receitas variáveis, que são das unidades de serviço e consultoria, já estão contratadas, o que garante confiança para este ano de 2014. Bom, gostaria de agradecer e abrir para perguntas e respostas. Zé, parabéns aí pela apresentação, né? E mais uma vez aí, parabéns pelos resultados, né? Tem uma Obrigado. pergunta aqui que diz assim, bom dia, quem manda é o Sibério. Com o crescimento acelerado da empresa, quais os cuidados e projetos a empresa visa implementar quanto aos controles dentro do ambiente de governança? Já existem políticas internas implementadas? Sim, obrigado pela pergunta. A nossa governança é de primeira linha. A gente cumpre basicamente todos os requisitos de uma companhia de novo mercado. Tá, inclusive, a gente, após o IPO, a oferta pública inicial nossa, a gente instituiu um comitê de auditoria estatutário, que é algo pouco comum em empresas do nosso porte. E ela traz uma boa confiança dos controles por conta desse comitê, que é uma instância a mais dentro da governança corporativa da companhia. Tá, é uma governança de primeira linha, a gente já tem conselheiro independente, temos 5 membros no conselho de administração. A nossa auditoria é feita há um bom tempo, não foi pensada para abertura de capital. Nossas contas são auditadas há mais de 10 anos. Então, é uma governança bastante sólida. Certo. Bom, Ricardo, eu sei que vocês estão crescendo aí fortemente, né, em termos... E como que está hoje, certo, aquisições? Porque eu sei que uma das intenções de vocês é crescer em aquisições, né? Você tem coisa por aí, comentar alguma coisa sobre isso? Sim, obrigado pela pergunta. A gente apresentou um forte crescimento orgânico, superior a 30%, mas a gente está de olho em aquisições também. Tanto que a gente tem um caixa bastante robusto para executar essa estratégia de aquisições. A gente divulgou no release dessa semana, a gente tem mais de 100 potenciais alvos mapeados para aquisições e 25 conversas em andamento para tratar de aquisições. É claro que a gente não vai fazer as 25 de uma vez, isso leva um tempo, a estratégia de consolidação da vertical financeira leva um tempo, mas é algo inerente a esse negócio. Então, estão em andamento as discussões que tratam de aquisições. Bom, pessoal, está aberto aí a perguntas, né? Quem quiser mandar, né? Ver se vai aparecer mais alguma pergunta aqui, porque não tem mais perguntas. Também, depois de uma apresentação e um resultado desse, né? Não tem muito o que perguntar, né? Eu só tenho a agradecer. Fico feliz que vocês gostaram do resultado. Queria lembrar a todos que saiu uma medida provisória, a MP 651, que trata de isenção tributária para qualquer ganho de capital sobre a nossa ação até o final de 2023. Tá? Queria deixar esse lembrete a todos, investidores de pessoa física, que dê uma olhada na MP 651. Foram apenas 7 empresas contempladas e a gente é uma delas. A NP 651 eu vi sobre essa NP. Isso, muito importante para a companhia, essa medida do governo. Ricardo, está me ouvindo, Ricardo? Acho que ele não está me ouvindo. Ricardo, você está me ouvindo? Não estava ouvindo, não é porque eu tinha baixado. Eu estou ouvindo, eu tinha baixado o som aqui para não prejudicar, mas eu assisti a pergunta. E só, José Leone, para encerrar, uma perguntinha. A política de recompra de ações é interessante do ponto de vista do acionista, sem dúvida, que melhora a performance, mas do aspecto de liquidez, não seria um aspecto prejudicial, dado que tem pouca ação em negociação? Como vocês veem isso? Então, Ricardo, obrigado pela pergunta. Na verdade, o programa de recompra ele aumenta a liquidez do papel, né? Você tem como se fosse um investidor institucional na ponta compradora do papel. Então, a gente vê positivamente, ele aumenta o retorno para o acionista. E lembrando que a gente é uma companhia de capital pulverizado, a gente não tem um controlador
não tem acordo de acionista entre os nossos principais acionistas. Então, o nosso free float é muito alto. A quantidade de ações em circulação é muito alta. Então, a gente vê como positiva o programa de recompra para ajudar na liquidez. Sem dúvida. Considera Inclusive, uma boa iniciativa. Do lado de corretora, nós temos percebido isso, que a liquidez tem aumentado, inclusive, justamente por causa dessa dispersão acionária, por não ter um controlador, por ser uma empresa bastante pulverizada. Isso, exatamente. Certo. Não tendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a Senior Solution, ao Zé Leone, pela apresentação, à empresa pelo comportamento que ela vem tendo, tanto no nível de governança corporativa em geral, quanto nas apresentações a cada trimestre para o mercado em geral e no Fique por Dentro da Corretora Souza Barros a todo trimestre. Nos manteremos à disposição da empresa para a sua comunicação com o mercado. Agradecemos pelo resultado também, que é bom para a empresa e é bom para o mercado, quando a empresa desse porte vem apresentando consistentemente resultados cada vez superiores. E coloco à sua disposição, José Leone, e os nossos cumprimentos também ao Thiago Rocha, diretor de DRI da empresa, que também tem prestigiado sempre as apresentações, para suas palavras finais. José Leone, por favor. Perfeito. Eu queria agradecer, Ricardo, Clodoir Souza Barros pela oportunidade e deixo abertos os contatos da área de RI para qualquer investidor que queira algum esclarecimento sobre o resultado. Estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado, Souza Barros, Ricardo e Clodoir. Um abraço. Bom dia a todos.